Boa noite, saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, hoje é um dia especial. Eu queria agradecer a pastora e o pastor Sandro e a pastora, a esposa do pastor, né? Pastora Andrea, e também a pastora que me escalou hoje, a pastora Alcione, né? Isso, eu sou ruim de gravar nome. Para você ver, eu citar seu nome é porque em casa eu tive um grande trabalho, sabe? Tinha que recitar mesmo, pastor fulano, pastor fulano. Eu sou mais fácil gravar a face. Agora do John, do pastor Silvano, do pastor Daniel, a maioria aí é já da nossa convivência. É já da convivência, de brincadeira. Agora aqueles que de vez em quando estamos na convivência, mas de vez em quando não estamos, aí eu tenho que fazer um esforço para gravar o nome, amém? Hoje é um dia dedicado aos pastores, dia especial aos pastores, né? É um dia especial, especialmente para os pastores, né? Finalmente, ser pastor também tem seu próprio dia, né? Ser pastor não é fácil. Ser pastor, socialmente falando, não é fácil, mas é um privilégio. É uma área de muitas lutas, muitas pressões, né? Muitas das vezes o crente acha e o mundo acha que o pastor é um ser infalível, é um astral que está lá que ninguém, é um intocável, né? Mas ele também é um ser humano, ele sente exatamente o que você sente. As lutas que você passa, ele também passa. As necessidades que você sente, ele também sente, porque é ser humano. A maioria das vezes o crente acha que o pastor é de ferro. Não é de ferro, né? Ele também tem coração. Há momento também que dá vontade de chorar. Há momento que dá vontade de gritar. E há momento que dá vontade também de desistir. De falar assim que hoje simplesmente acabou. Eu vou parar por aqui. Mas porque ele tem um compromisso com Deus, ele simplesmente decide avançar. Seguir em frente, que tem um Espírito Santo que refrigera a alma dessa pessoa. Ser pastor é desafio. É desafio porque tem alguém que vai vir chegar simplesmente no pastor Silvano e querer medir as forças do pastor Silvano. Querer saber se o pastor Silvano sabe mesmo ou não. Tem isso. Não tem isso. Tem alguém que vai chegar só para medir as capacidades do pastor Sandro, pastor Daniel, né? Tem isso. E é uma das áreas mais isolado, vamos dizer, que a pessoa passa por muito tempo na solidão do que viver assim em comunhão, porque ele precisa de um tempo para orar, para buscar a orientação de Deus. Ser pastor é você receber desprezo da maioria das pessoas. Mas essas pessoas que desprezaram você tem que ser bênção para essas pessoas. Você tem que orar para essas pessoas. Isso é ser pastor. É você passar diante de algumas pessoas no bairro, na igreja, diante da sociedade, ele olhar para você e eles sorrirem de você. Mas quando você chegar em casa, você tem que orar por essas pessoas. Você tem que ser bênção por essas pessoas. Porque é isso que Jesus Cristo fez. E ser pastor é seguir os passos de Cristo. Não é fácil. Muitas das vezes, nós como os pastores, na maioria das vezes, queremos falar o que está dentro do nosso coração. Chegar aqui simplesmente falar o que está dentro do nosso coração. Mas lá em oração, o Espírito Santo fala assim: você não vai falar isso não. É isso aqui que você vai falar. Ser submisso à voz do Espírito Santo. Ser pastor é saber o momento certo de falar. E o momento certo de ficar calado. E na maioria das vezes nós não queremos ficar calado, nós queremos falar. Mas o Espírito Santo chega e fala assim: é melhor você ficar calado. E a pessoa fica calada. E às vezes a igreja chega e o pastor não vai falar nada, vai ficar calado. Às vezes o Espírito Santo fala: fica calado. Fica calado. E se você não tiver essa convicção,
da voz do Espírito Santo, às vezes, erra-se. Como dizia o superintendente de Cabo Verde, um dos meus mentores, né? Que eu tenho muita admiração por ele, ele dizia assim: eu já errei muitas vezes no púlpito, porque falei o que eu queria falar, não o que o Espírito Santo me orientou a falar. Se eu ficasse calado naquele exato momento, eu acho que aquela pessoa ou aquele irmão, eu acho que ainda Deus teria ele por perto. É ser pastor. É um cargo, é um chamado, que a maioria das vezes a gente acha que é fácil, mas não é fácil. É um privilégio. Ser privilegiado não é ser fácil. É um privilégio de ouvir a voz do Senhor. E na maioria das vezes, primeiramente, a pessoa foge, não quer aceitar o chamado, porque sabe o peso do chamado. Não é fácil. Mas chega um momento que Deus puxa mais forte e fala assim: eu quero te usar. E a pessoa, sabendo o peso do chamado, e ao mesmo tempo ele se entrega ao Senhor Jesus. É alegria, mas também tristeza. É felicidade, mas também é lágrima. E tudo isso acarreta um pastor. Amém? E hoje é o nosso dia. Quantos pastores ficaram calados a vida toda e simplesmente, num dia normal, estiraram-se a vida? Ou, depois do culto, eu ouvi uma história de um pastor nos Estados Unidos, pregou muito bem, estava tudo feliz, mas quando chegou em casa, entrou no banheiro, em 5 minutos, a esposa entrou no banheiro, o pastor estava morto. A gente não sabia o que aconteceu na vida desse pastor, mas quem é pastor sabe exatamente a luta que ele estava passando. Então, não aperta muito o seu pastor. Às vezes, quer criticar, quer apontar dedo, mas freia um pouco. Porque ele perde noite por você. Ele ora através de você. Às vezes tem problema que você está passando, ele sente. Só que às vezes ele não tem como, mas ele chega diante de Deus, chorando, lagrimando, de madrugada e fala: Deus, o que é que eu faço? Eu não sei como fazer. E de repente Deus, ele fala: tá bom, deixa comigo. Através da oração dele, há uma facilidade na sua vida. E na maioria das vezes você que é crente, você acha que é você mesmo, né? Mas teve alguém de madrugada orando por você. Eu, seu pastor. Ouve a voz do seu pastor, ouve a correção do seu pastor. Porque ele vê coisa que você não vê. Ele sente coisa que você não sente. E na maioria das vezes o caminho que você está a trilhar, ele já viu alguém trilhar o mesmo caminho. E fala: filho, não vai dar certo. Às vezes, não, o pastor não me ama, ele não me... Não é. Obedeça. Amém? Feliz dia do pastor. Eu não escrevi isso aqui. A minha mensagem está aqui nessa folhinha aqui. E a Bíblia está bem aqui. Eu não escrevi, simplesmente é algo que Deus colocou no meu coração quando eu vinha. Não queria falar nada, mas quando eu estava chegando, estava vendo as mensagens e de repente as coisas foram chegando. É exatamente isso. Obedeça ao seu pastor. Ajude o seu pastor. Facilite a vida dele. Não cria mais dificuldades. Torna a vida do seu pastor mais fácil possível. Para que ele possa pensar e se dedicar 100% na obra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler apenas 4 ou 5 versos. É uma passagem muito que todo mundo conhece. Eu, quando era jovem, adolescente, eu recitava essa passagem, esses 5 versos, sabe? Como um jogral, uma poesia. Eu gostava de fazer poesia. Gostava de escrever rap quando era jovem, mas rap cristão, né? E eu me baseava muito aqui. E ao período que eu fui me formando,
fui conhecendo e fui tendo revelação do Espírito Santo, Deus foi me mostrando que não é simplesmente uma citação ou umas frases, né, para cantar. É mais do que isso. São passagens que mostram algo em nossas vidas. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as estrelas. Chamou Deus a luz o dia, e as estrelas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos concedeu através do seu Filho, Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Somos gratos pelo fôlego de vida. E somos gratos pela sua palavra que nos é renovada em nossos corações dia após dia. Pois agora, Espírito Santo, usa-me como canal de bênção. Somente um canal, um recipiente. Fale comigo, Senhor. Viva nossas vidas. Queremos ouvir a sua voz. Hoje e para sempre. Amém. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, Gênesis tem como seu objetivo o início de tudo, né? O início de tudo. Eu tenho um livro que é o estudo panorâmico da Bíblia, diz assim que Gênesis é onde tudo inicia, tudo tem o começo, e é verdade, né? Tudo tem o começo, tudo tem o fim não é aqui, mas nós só estamos no início. Talvez o fim é no livro de Apocalipse, mas o Apocalipse deixa aberto muitas questões, né? Mas nós não estamos a falar do Apocalipse, vamos falar simplesmente do livro de Gênesis. Gênesis apresenta a primeira formação do mundo, formação do homem, formação da mulher. Apresenta também o livro de Gênesis, onde começou o bem e também quando começou o mal. O livro de Gênesis registra todas estas questões. Se queremos saber o início de tudo e termos um estudo mais aprimorado sobre o começo de todas as coisas, nós encontramos no livro de Gênesis. Tem muita gente que lê o livro de Gênesis, na verdade também tem certos capítulos. O primeiro capítulo e o segundo capítulo deixam algumas questões abertas, né? Mas essas questões não é para nós, né? Nós só vamos nos dedicar ao que Deus revelou para a gente. O que Ele não revelou, assim Deus não queria revelar para a gente, né? Um dia Ele vai revelar. Amém? A fé é isso. Acreditar o que Deus está a falar para nós. E o que Deus vai falar para nossas vidas. E aí nós vemos Gênesis começando com a primeira caminhada, o primeiro chamado, está escrito tudo no livro de Gênesis. Mas é tão interessante que nós aqui no livro de Gênesis, eu gosto de fazer uma comparação. Cheguei em casa a fazer a comparação também. Eu gosto de fazer uma comparação, encontrar termos iguais entre o livro de Gênesis e o livro de João, né? O livro de João mesmo, a carta de João, os evangelhos, né? Aqui diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E o livro de João, ele apresenta que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Segundo verso, a terra porém estava sem forma e vazia. E o verso diz assim, o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Só que depois no verso 3 ela deixa bem claro. Ou no verso 3 do livro de João, deixa bem claro, ou no verso 3 ou no verso 4. Mas aqui no verso 3 ela deixa bem claro que diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 3, se você tem a sua Bíblia, no verso 4 do livro de João, diz assim, sem o verbo, outras palavras diz assim, sem a palavra, nada do que se fez seria feito. Ela já apresenta tudo. Sem
sem o verbo, nada do que se fez seria feito. Lá no livro de João, no verso 3, no verso 12, no mesmo capítulo, diz assim: o verbo estava entre nós, ouvimos a sua voz, falou conosco, mas mesmo assim o rejeitamos. E esse verbo era Jesus. Então o livro de João, ele apresenta Jesus Cristo no princípio de tudo. Amém? O livro de João, ele apresenta Jesus Cristo em Gênesis. No princípio, aqui diz assim: e disse Deus. Se nós estudarmos mais um pouco, o que é verbo? Verbo são palavras que dão sentido numa frase. Até hoje nós usamos verbos para formar palavras. Sujeito, predicado, complemento direito, indireito, muita coisa, né, que complica a nossa vida, né? Eu quando estudei língua portuguesa era trabalho. Era um trabalho enorme. Para conseguir um 8, irmão, era luta. Em outra disciplina estava tudo bem, mas português era uma luta. E tão interessante que eu falava português, lia português, entendia português, mas quando chegava na aula de português, estava tudo difícil. E não era só comigo. É isso aí. E aqui a palavra nos diz assim, a palavra do Senhor nos diz assim, que o verbo é palavra, mas não é uma simples palavra, é uma palavra que dá sentido aonde? Na frase. Então nós vemos, e no livro de João diz assim: sem o verbo nada do que se fez teria sido feito. Então esse verbo é Jesus. E Jesus, ele se apresenta, dizendo assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, depois ele vai dar mais uma outra apresentação, diz assim que eu sou a palavra, eu sou o pão. Ele se apresentando que ele esteve no princípio de tudo. Então Jesus, ele fez parte da sua formação. Tem muita gente que não acredita que Jesus esteve no princípio, mas Jesus esteve sim no princípio. Há uns teólogos que dizem assim que Deus é o engenheiro, é o arquiteto, mas quem fez realmente o mundo foi Jesus. Eu dou um pouco de crédito porque diz assim: disse Deus, disse, ele usou a palavra. E quem é a palavra? Jesus. E próprio Jesus, ele apresenta dizendo assim: eu e o Pai somos Ele e o Pai são uma só pessoa. Não, mas Jesus Cristo estava se colocando no lugar de Deus. Deus responde a Moisés: eu sou. E Jesus, respondendo aos seus discípulos, também diz que eu sou, na primeira pessoa. Ele não falou que ele é filho, ele diz assim que eu sou, na primeira pessoa. E nós, para sabermos entender melhor, né? Para nós entendermos melhor, nós distribuímos. Irmãos, vocês vão entender a mensagem, uma introdução. Distribuímos a trindade, que nós cremos na trindade, né? Muitos não creem, né? Mas a trindade é uma palavra, na verdade, é um termo que nós usamos para tentar entender algo que nós não conseguimos entender perfeitamente. Isso é que é a verdade. A trindade é um termo que nós usamos para tentar entender, tentar explicar algo que a gente não entende perfeitamente. Porque é 3 em 1. Como é que você vai entender 3 em 1? Tem uma forma disso para poder entender 3 em 1? Aí os teólogos, pais da fé, não, vamos usar a trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é sempre um que estava agindo. É sempre um que estava agindo. Ele age como Pai, age como Filho e age como Espírito Santo.
então Ele esteve com você, está conosco neste exato momento. Amém? Fala assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. É tão interessante, a Bíblia, ela é uma história da nossa vida. Se você prestar bem atenção o que a Bíblia fala, tem muito mais a ver com o seu corpo do que com o mundo. Amém? Porque nós somos o mundo. A Bíblia, ela tem muito mais a ver com o nosso corpo, do que com o mundo. Quando ela fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, isso é uma analogia mostrando para a nossa vida. Quando o ser humano, quando você não tem Deus, não tem Jesus, não tem nada, a sua vida é sem forma e vazia. Vai para o mundo para aquelas pessoas que se prostituam. Vai para o mundo para aquele familiar seu que bebe, que anda desnorteadamente. Conversa com ele. O pastor Silvano deu aqui o seu testemunho. Eu vou falar alguma coisa. Eu não tive essa experiência, graças a Deus, né? Mas ele teve essa experiência e muitos de vocês, não muito, né? Porque eu não sei a vida de todo mundo. Mas algumas pessoas teve essa experiência. Quando você bebia, bebeu, está naquela de bebedice, né? Está bêbado. Para você está tudo cheio, está tudo bom, não é? Cara, você anda, você parece que é um super-homem, né? E também para a pessoa que usa outras substâncias, né? Isso é um trabalho, eu fiz um trabalho em Cabo Verde, quando eu estava no seminário, eu fazia um trabalho na cadeia. E eu tive toda essa experiência na cadeia, né? Eu não estava na cadeia, eu fazia trabalho lá, pregava a palavra do Senhor lá na cadeia. E eu tive essa experiência de conversar com os presos. Porque muita gente, quando falou, estava na cadeia, muita gente acha, não, ele esteve preso. Não estava preso, não. Eu ia lá pregar a palavra do Senhor. Fiz uns 3 anos pregando lá a palavra, lá em Cabo Verde. Inclusive, eu conheci alguns traficantes brasileiros lá, né? Conheci e preguei a palavra para eles também. Exatamente isso. E eu tive toda essa experiência. Uma das coisas é, quando você bebe ou usa outras substâncias, a pessoa se sente o cara. Se sente o ser humano. Porque está cheio. Aquilo tudo parece que está a complementar o vazio que está dentro da pessoa. Só que quando aquele efeito passar, de manhã, a pessoa sente o quê? O vazio. Se sente angustiado. Eu estou mentindo? Se sente angustiado, se sente vazio, para se sentir, e tem um que diz assim, não, para tirar esse mau efeito, eu tenho que beber mais alguma coisa só para estabilizar. Aí quando coloca mais alguma coisa, se sente um pouco, aí vai. Aí começa, só que quando o efeito passa, começa a sentir de novo vazio. Assim, está aqui no livro de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Quando a pessoa não tem Jesus, quando a pessoa está distante de Jesus, não conhece Jesus, ele está sem forma e vazio. Amém? Agora vocês estão entendendo o porquê que o livro de Gênesis, a Bíblia, tem muito a ver conosco. Às vezes a gente acha, não, aqui Deus está falando com o mundo. Ele não está falando com o mundo, não. Ele está falando para nós. É para mim, é para você. A pessoa se sente vazio, assim a pessoa sem Jesus. E aí vem uma coisa, quando a pessoa aceita Jesus, o que acontece? Eu sentia um vazio. Eu me sentia só, eu estava numa solidão. Mas desde que eu aceitei Jesus, alguma coisa encheu o meu coração. Eu estava triste, angustiado, mas agora eu estou
feliz. Por quê? Porque ele encheu aquele vazio. Aquilo que estava sem forma, ele deu forma. Amém? Ele deu forma naquilo que estava sem forma. Ele preencheu o espaço vazio no coração do ser humano. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus, Ele falou. Agora isso aqui é para os crentes. Deus, Ele falou o que Ele queria ver. Amém? Aí vamos de acordo com a palavra que a nossa pastora pregou aqui nas ofertas. Eu não combinei nada com ela, né? Não falei nada com ela. Mas simplesmente o Espírito Santo dirigiu. Eu queria trocar outra palavra. Quando eu recebi a mensagem, eu estava no trabalho. Não, eu já estava em casa na altura. Aí logo que eu ouvi a mensagem logo chegou e falou assim, livro de Gênesis. Não, eu quero outra mensagem, quero falar sobre Jesus. Gênesis. Sobre Jesus, Gênesis. Sobre Jesus, Gênesis. Porque quando eu lia sobre Jesus, que eu já tenho uma mensagem feita sobre Jesus, né, que eu acho que é uma mensagem poderosa, aí eu não entendia quase nada, mas foi o que eu fiz mesmo, a mensagem. Eu sentei, orei e peguei a mensagem. Aí ontem eu não senti nada. Aí eu entendi que o Espírito Santo está falando que é o livro de Gênesis. E disse Deus, haja luz. Deus queria falar, ou seja, Deus falou o que Ele queria ver. Não tinha nada. E Ele chegou, fez presença. E quando Ele chegou, fez a presença, estava vazio. Só que uma coisa chama atenção, e disse Deus, haja. Se haja porque não tinha. E nós lemos aqui que não tinha. E quando a gente lê que não tinha, porque Deus chamou o que não existia para existir. Deus queria ver luz, Ele chamou a luz. Deus queria ver água, Ele chamou as águas. Deus queria ver a terra, uma porção de terra seca, e houve. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando alguma coisa está na sua vida, você quer alguma coisa, né? O que é que você faz? Você fala? Ou você simplesmente coloca aqui na mente? Amém? Presta atenção, isso é um princípio. Segundo os teólogos, dizem que é um princípio de prosperidade, né? Mas aqui também é um princípio de salvação. Deus falou que Ele queria ver. Ele não falou que Ele não queria ver. Deus falou que Ele queria ver. E na sua vida, né? Em tudo que você tem feito, quando você quer alguma coisa, quais são as palavras que você tem falado? Quando você está lutando por um objetivo, o que você tem usado? Você tem usado palavra ou você tem usado o coração? Tem profetizado sobre o seu filho mesmo, né? Seus filhos, futuro, na escola, no trabalho. O que você tem falado? Né? Vamos na nossa vida real. O que você tem falado? Não, isso aqui não tem, né? Nunca consegue nada. Nunca consegue nada. Não vai conseguir nada. Não sabe nada. Não vai saber mesmo nada. Ele sempre desiste. Vai desistir sempre. Porque é o que você está falando. Porque é o que você está falando.
E aqui a Bíblia nos mostra algo muito importante, e Deus nos mostrando algo importante, que diz assim que Deus, Ele falou o que Ele queria ver. Muitas das vezes nós nos focamos muito no erro, nos focamos no que é errado, no que não está a dar certo, nós nos focamos muito naquilo que já passou. Mas aqui a Bíblia não mostra o que já passou, a Bíblia mostra o que Deus queria ver. E Deus chamou: haja luz, porque Ele queria ver luz, e houve luz. Eu não sei, mas uma coisa é certa: comece a profetizar na sua vida, comece a profetizar na sua família, comece a profetizar nos seus filhos, comece a profetizar naquele seu irmão que ainda não aceitou Jesus, comece a profetizar saúde, vida, comece a profetizar coisas boas. O que você quer ver está no poder da sua palavra, está na sua língua. Comece a profetizar, não simplesmente pensar. Não, eu estou pensando, tá bom, pensar todo mundo pensa, mas tira fora. Deus, aqui a Bíblia não nos mostrou que Deus, eu estou pensando. Não, Deus não pensou, Deus falou. Use a palavra, porque a sua palavra, você que é crente, tem poder. Não, se eu ouvir, se eu falar, o diabo vai ouvir. Mano, vou falar uma coisa para você: tudo que você falar com fé, o diabo não para. Amém? Tudo que você falar com fé, a Bíblia diz bem claro: se com o seu coração você crer, e com a sua boca você confessar que Ele é o Senhor, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. O que é isso? Fé. É fé. É fé. Então comece a usar a fé que Deus lhe deu. Não, pastor, não é fácil. Não é fácil falar ou não é fácil pensar? Porque alguma coisa não tem que ser fácil. Mas comece a profetizar. Comece a usar o que Deus te deu. Comece a falar: não, eu quero isso que aconteça. Porque na maioria das vezes as dificuldades que nós passamos, na maioria das vezes as lutas que você passa, às vezes foi você mesmo que profetizou. Às vezes foi mesmo você que falou. A vida toda foi falando. Agora aquilo começou acontecendo, porque você foi profetizando. Não, mas é errado, é uma profecia. Agora começou a viver. Não, é uma luta. Meu Deus, que luta é essa? Que situação é essa? Pensa: eu falei aquilo, então eu preciso começar a cancelar aquilo. Eu cancelo em nome de Jesus. Meu filho vai ser um homem de Deus, vai ser um grande estudioso. Meu filho, minha filha vai ser uma mulher de Deus. O meu irmão vai aceitar Jesus. O meu irmão vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Amém? Antes de eu ir para Cabo Verde estudar, na semana que eu queria ir para Cabo Verde, eu fui na casa do meu xará, né, família. Na casa da minha filha. Eu vou dizer minha filha porque é xará. Nós, geralmente, culturalmente, eu vou dizer, na minha prima. Fui na casa da minha prima. Lá na casa da minha prima, só uma minha prima que ia para a igreja. Né? Só uma prima minha que ia para a igreja. Eu cheguei lá, então eu fui o segundo crente. A minha prima, que era dona da casa, ela só simplesmente era da Testemunha de Jeová. Ela é uma pessoa séria, regrada, muito séria, regrada, né? Mas só da Testemunha de Jeová. E não ia constantemente. Eu conhecia a palavra de Deus. Eu já estava a caminho de Cabo Verde e eu vi a situação. Eu fiquei pensando. Num dia de noite, eu simplesmente cheguei na parede do quarto onde eu estava, coloquei a mão e falei assim: Senhor, eu vou para Cabo Verde, mas a próxima notícia que eu quero ouvir é que essa casa está te louvando e que eles aceitaram Jesus. Eu fui para Cabo Verde, perdi o telefone, ou seja, roubaram o telefone. Fiquei quase 2 anos sem comunicação delas. Quando voltei a ter comunicação com elas, elas aceitaram Jesus.
O meu cunhado aceitou Jesus. A minha irmã hoje, uma das minhas primas, que eu trato ela como irmã, hoje, ela também louva ao Senhor. Aquela que não louvava ao Senhor, só passava em casa, passava o dia em casa, fazendo as unhas, saía, ia curtir, né? Mas hoje ela louva ao Senhor. Por quê? Porque aquilo que eu queria ver. Amém? Porque aquilo que eu queria ver, com fé, aconteceu. Eu não sei em que situação familiar você se encontra, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a situação dos seus primos, dos seus filhos. Eu não sei, né? Não sei, mas você sabe. Você é a única pessoa que sabe melhor do que você e Deus. Você é único. E começa a usar a palavra. Se coloque em pé. Começa a usar a